onde cortar os gastos públicos. Algumas pessoas na esquerda acham que não é possível cortar nossos gastos públicos e que nosso governo não é inchado. Alguns chegam ao extremo de afirmar que não é fácil achar R$1 bilhãozinho para se cortar nos gastos públicos. Essa apresentação pretende apenas esboçar uma proposta onde dê para cortar não R$1 bilhão, mas vários bilhões de reais facilmente dos inchados gastos do governo. Para começo de conversa, eu falaria da questão das ONGs. Ora, entre 2003 e 2007, o governo Lula repassou 12,6 bilhões de reais para 7.700 ONGs. ONGs, o nome já diz, organizações não governamentais. Apenas acabando com essa farra com o nosso dinheiro, através dessa simbiose absurda entre governo e organizações não governamentais, que no fundo são sustentadas pelo governo, nós poderíamos economizar já vários bilhões de reais no orçamento. Fora isso, eu citaria a questão do desenvolvimento agrário. O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem um orçamento previsto para 2008 da ordem de 4 bilhões de reais. Isso, no fundo, é financiamento ao MST, praticamente. MST são um bando de criminosos que vivem de invasão de propriedade privada. Acaba-se com esse ministério da noite para o dia e o país melhora. E já temos aí mais 4 bilhões de reais de economia. O governo criou uma televisão pública, a famosa TV Chapa Branca. No mínimo, ela serve para empregar amigos do rei. Na pior das hipóteses, para doutrinação ideológica e propaganda estatal. O orçamento previsto para esse ano é cerca de R$500 bilhão e daí para frente 300 milhões mais ou menos por ano. Acaba-se com a televisão absolutamente inútil e já temos uma bela economia no orçamento também. Fora isso, temos vários outros ministérios que podemos pensar como absolutamente inúteis. Ministério da Cultura, financiar artistas engajados que fazem filmes com propaganda comunista ou então propaganda do governo. Temos financiamento de viagem de funkeira, Tati Quebra-Barraco para a Europa através do dinheiro público e por aí vai. Esse ministério pode ser extinto, assim como o Ministério do Turismo, Ministério do Esporte, Ministério da Pesca, Ministério da Igualdade Racial. Quer dizer, são vários ministérios, entre mais de 35 ministérios que existem, que podem ser extintos. E estamos falando de mais economia aí de alguns bilhões de reais todo ano também do nosso dinheiro usado para isso, para essa farra. Bolsa Família, muitas pessoas alegam que é imprescindível e que é uma questão de segurança alimentar. Sabe-se hoje em dia já que muito tem sido usado para a compra de aparelhos celulares e eletrodomésticos. Eu não diria que isso é imprescindível na dieta de uma família. Fora isso, imagine-se quanto tem de corrupção e desvio e ineficiência nesse programa assistencialista, mais conhecido como esmolão ou compra de votos. Digamos que cerca de metade desse programa pode ser melhor gasto ou cortado através de eficiência e fim de corrupção. Estamos falando em 5, 6 bilhões de reais a mais de corte. Bom, a esquerda adora usar o serviço da dívida como bode expiatório predileto. O serviço da dívida pública não consome mais do que 5% do PIB. São 45% mais ou menos de dívida sobre o PIB, por um gasto aí em torno de juros em torno de 12%. Fazendo as contas dá por aí. Fora isso, resta a questão: o que fazer com essa dívida? A dívida existe. Ela é uma herança, inclusive, de governos perdulares no passado, governos gastadores. Por isso, existe hoje 1,3 trilhão de dívida do governo. Qual é a solução da esquerda? O calote? Juros não é um preço que possa ser decidido a canetada estatal, não sem graves consequências. Então, basta pensar na questão de um indivíduo, de uma família que tem uma dívida elevada. Só há uma solução: cortar gastos para poder economizar e poupar e, com isso, abater o endividamento. Ou, então, vender ativos para reduzir o endividamento. Falando nisso, pensamos na questão da privatização. O governo ainda é dono, ainda é gestor de muitas empresas e bancos, inclusive. Quase 40% do setor financeiro está na mão do governo. É engraçado que a esquerda adora culpar os banqueiros, esquecendo que o maior banqueiro de todos é o governo. Bom, o governo pode simplesmente privatizar tudo isso. Não há por que ele ser gestor de tantas empresas e bancos. Várias empresas que foram privatizadas são históricos de sucesso. CSN Uzi Minas, Vale do Rio Doce, Embraer, as ferrovias, a Telebrás e por aí vai. Empresas privadas têm sócios preocupados com gastos, têm menos desperdício, têm mais foco na lucratividade. Isso significa o quê? Significa mais dinheiro para pagar imposto através de mais lucro. Isso significa menos desvio através de corrupção ou cabide de emprego ou uso político de uma estatal. Então isso seria mais uma fonte de economia
orçamentária através da venda de estatais e uso desse dinheiro para abatimento do endividamento público, não para gastar com gastos sociais e isso se perder num ralo, como aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, privatizar é mais uma das medidas. Outra medida facilmente a ser tomada para cortar gastos públicos, gastos com pessoal e encargos sociais. Ora, 2005, está logo ali, era 100 bilhões de reais o orçamento. 2008, orçamento previsto, 140 bilhões de reais. Alguém sentiu grande melhoria, assim, nesse inchaço do quadro de funcionarismo? Ora, o Brasil tem serviços africanos com impostos escandinavos. É óbvio que dá para cortar, e muito nisso. É temerário afirmar que não dá. Digamos que dê para cortar para os níveis já absurdamente elevados de 2005. Estamos falando em 40 bilhões de economia apenas com o pessoal. O governo Lula indicou mais de 20 mil funcionários para cargos de confiança. Imagina quanto disso não dá para ser cortado da noite para o dia. Qualquer pessoa que vai numa repartição pública, que depende dos serviços públicos, tem perfeita noção da ineficiência, da incompetência e do inchaço que é o serviço público. Dá e para cortar muito nessa área ainda. Bom, fora isso, temos a questão da Previdência. Eu, até agora esbocei a ponta do iceberg em gastos. Já chegamos aí a centenas de bilhões de reais de economia. Temos a questão previdenciária, um grande ralo. O Brasil gasta mais ou menos 12% do PIB para 6% mais ou menos de população idosa. É um espelho da realidade americana, por exemplo, que gasta em torno de 6% do PIB para a previdência de 12% da população idosa. Fora isso, o nosso rombo previdenciário, o grosso dele é para sustentar 2 milhões de beneficiários do serviço público, enquanto que menos ainda do tamanho do rombo é para financiar 20 milhões do setor privado. É claro que dá para cortar e muito gasto público através de uma reforma liberal que torne o benefício da Previdência atrelado a quanto cada indivíduo contribuiu, que suba a idade mínima de aposentadoria, enfim, que se faça uma reforma de cunho liberal, mais ou menos nos moldes adotados no Chile, com grande sucesso. Bom, isso sem falar da questão da corrupção. Imagina quanto não se é perdido de dinheiro público nessa roubalheira que tem no governo, mensalão, compra de voto, burocracia asfixiante, criando dificuldade para se vender facilidade depois, fiscais corruptos, tudo uma gama de coisas que todo mundo está acostumado, injustiça do trabalho, onde tem sempre que criar um acordo, porque a lei é proibitiva para um funcionamento de um empreendedorismo no país, e por aí vai. Bom, a questão é a seguinte: não é fácil achar 1 bilhão para cortar em gastos públicos, é fácil achar muitos e muitos bilhões. O governo brasileiro é obeso, é inchado, é preciso seguir pelo menos no caminho correto. É o oposto do que se vê hoje. O que se vê hoje é o Brasil comemorando, o governo comemorando, recorde atrás de recorde de arrecadação, a despeito do fim da CPMF, um imposto perverso que incidia em cascata no setor produtivo e onde o presidente Lula afirmou que era impossível governar o país sem esse imposto. E aí estamos, fim da CPMF, 40 bilhões, e mesmo assim o governo bate recorde atrás de recorde de arrecadação, em detrimento do setor privado, empobrecendo a iniciativa privada, a classe média, todos nós. Quer dizer, nós não somos mais súditos da colônia, não somos colônia, súditos de Portugal, mas continuamos sim súditos, agora de Brasília. É preciso dar um basta a isso. Chega de tanto governo em nossas vidas, chega de tanto imposto.